tudo bem? Espero que estejam bem. Essa é a nossa primeira aula, características gerais dos seres vivos, tá? Então, vamos falar sobre isso aqui hoje um pouquinho, tá? Bom, nós estamos vendo aqui, né, que os seres vivos se originaram, né? Existem diversas teorias para falar do primeiro ser vivo, né? E a partir desse primeiro ser vivo, foi acontecendo todo um processo de evolução, gerando uma grande diversidade de seres vivos. Então, hoje a gente tem seres vivos dos mais diversos tipos. Muitos são muito diferentes uns entre os outros, né? Como, por exemplo, como eu vou comparar o que é um fungo com uma águia, por exemplo, são muito diferentes, né? Porém, os seres vivos, eles têm características gerais, ou seja, características que todos eles possuem. Todos eles têm características em comum. Quais serão elas, né? Então, são essas 8 aqui. Nós vamos ver cada uma delas individualmente. Seria composição química, metabolismo próprio, ciclo de vida, reprodução, material genético, mutações, percepção e interação e célula. Com relação à composição química, então, todos os seres vivos, né, são feitos de água, por exemplo, além de outros nutrientes. Então, nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, o que a gente está vendo? Que a composição de água dos seres vivos, ela gira em torno de 75% a 85%. É claro que tem seres vivos que têm menos água e tem outros que têm mais água na composição deles, né? Nós, seres humanos, giramos em torno de 70%. A melancia já é um ser vivo, né? É o fruto de um ser vivo que tem 92% de água, tá? Então, a composição química dos seres vivos, ela é bastante similar com relação aos tipos de nutrientes que existem ali, né? Tá? Então, os nutrientes, a composição química dos seres vivos, nós podemos ver que eles têm substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas, que são essas que estão aqui nesse quadrinho laranja aqui à direita. Então, o que os seres vivos possuem na sua constituição, de forma geral? Água, sais minerais, glicídios, que na verdade esse nome representa os açúcares, lipídios, que representam as gorduras, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos, que seria o material genético. Então, a composição dos seres vivos, ela é bastante similar, tá? Claro que difere nos percentuais, mas os tipos de nutrientes, de compostos químicos, né, são enquadrados nessas categorias. Aqui está o exemplo que eu falei, né? O corpo do ser humano, 70% de água, melancia 92%. Então, eles são compostos de água. Um grande percentual deles é de água, com alguma variação, né? Então, todos os seres vivos têm uma composição química similar. O segundo ponto seria com relação ao metabolismo próprio. Então, todo ser vivo, ele tem uma estratégia para obter energia e realizar suas funções. Olha só, todos os eletrônicos que a gente usa, eles não precisam de energia para funcionar? Os seres vivos é a mesma coisa, tá? Só que os seres vivos, eles vão ter estratégias diferentes. Aqui na imagem aqui da planta, a gente está vendo que a energia que a planta precisa para desempenhar suas funções, é a planta mesmo que consegue produzir essa energia. Ela utiliza os raios solares, faz o processo de fotossíntese e ela mesma produz a sua energia. Depois ela vai gastar essa energia. Como que ela gasta? Se desenvolvendo, né? Esses seres vivos que têm esse tipo de metabolismo, eles são chamados de autótrofos. Outros seres vivos não conseguem produzir a sua própria energia. Outros seres vivos, eles precisam consumir alimentos para ter energia. Então, olha só aquela pizza ali que está aparecendo, que está muito saborosa, por sinal, parece estar, né? O que acontece? O ser humano precisa obter alimentos. Então, é um pedaço de pizza que a gente come, é uma salada de frutas, é um pão com manteiga. Então, tudo aquilo ali, ele vai entrar no nosso organismo, vai ser transformado, né? E aquilo ali vai nos dar energia para a gente desempenhar as nossas funções. Esses seres vivos que precisam ingerir alimentos para obter energia, esses seres vivos, eles são chamados de heterótrofos.
ok? Reparem nessa imagenzinha ali do fungo, tá? Eu gostaria que vocês deem uma olhada nisso. Muitas pessoas confundem os fungos com plantas e pensam que os fungos produzem a sua própria energia. Isso não é correto, tá? Os fungos, eles se alimentam. Assim como nós, seres humanos, eles se alimentam. É um pouco estranho a gente pensar nisso, porque a gente não tá vendo, eles não têm uma boca, né? Mas eles têm um sistema de alimentação, de absorção de nutrientes, ok? São heterótrofos também. Então, o metabolismo, o que acontece, né? O metabolismo dos seres vivos. Ele inclui tanto a chegada da energia naquele organismo, quanto o gasto. Então, tanto a energia que eu recebo ou que eu produzo, né? E a energia que eu estou gastando. Então, no metabolismo, a gente pode perguntar: quanta energia o ser vivo produz ou recebe? Ah, são 1.000 calorias que eu estou consumindo, são 2.000? As plantas, quanta energia elas estão produzindo, né? Através da fotossíntese. E quanta energia o ser vivo gasta? Aqui do lado direito tem esse quadradinho azul, que ele se aplica ao exemplo dos seres humanos. Então, quanta energia do que a gente come, tá? Nós gastamos. Olha que interessante, aqui tá aparecendo, aqui ó, 60 a 75% da energia que nós gastamos são para processos corpóreos vitais. O que é isso? Gente, o nosso coração precisa bater, o sangue precisa circular, nós precisamos urinar, respirar, transpirar. Tudo isso são processos corpóreos vitais que gastam energia. Então, a gente dormindo, nós estamos gastando energia, né? Então, 60 a 75% da energia que a gente recebe através dos alimentos, a gente gasta em processos corpóreos vitais. Depois vem a atividade física, né? O simples fato de caminhar, por exemplo, já é uma atividade física no dia a dia. Mas claro que existem atividades físicas, né, diferentes. E para processar os alimentos que a gente come, nós também gastamos energia. Olha só que interessante, tá? Então, o metabolismo, todo ser vivo vai ter um metabolismo próprio, ok? Muitos de vocês já devem ter visto essas imagens aqui no Mundo Animal, Animal Planet, Discovery, Globo Repórter. Então, engraçado a gente perceber que na natureza existe uma certa inteligência instintiva, né? Então, assim, ó, eu poderia perguntar: quanto tempo o guepardo vai correr atrás desse javali? Será que vale a pena ele correr muito tempo atrás desse javali? Será que o gasto de energia do guepardo vai valer a pena com a carne que ele vai consumir do javali? A gente sempre vê nesses programas que os animais eles correm durante um certo tempo e depois eles param, né? Eles desistem da presa. O que acontece? Acontece que não vale a pena para ele já correr tanto tempo, né? Então, porque o gasto de energia dele não vai ser recompensado pela carne do javali, tá? Então, isso tem relação com o metabolismo, tá bom? O terceiro ponto que a gente pode observar que todos os seres vivos têm é o ciclo de vida. Então, todos os seres vivos, aquela historinha, né? Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Percebam que eu não incluí o reproduz ali, ó. Todos os seres vivos, eles nascem, crescem e morrem. Às vezes, né, o ser vivo nasceu e morreu horas depois. Mesmo assim, ele tem o seu ciclo de vida. Alguns se reproduzem, tá? Outros, de repente, não se reproduzem, porque veio um indivíduo que é estéril, por exemplo, né? Ou que não atingiu a fase reprodutiva. Morreu antes do período fértil, né? Do período, não o período fértil, o período que ele poderia se reproduzir em maturidade sexual, né? Então aqui a gente tem um exemplo das tartarugas, olha só. Então, ciclo de vida, os ovos, depois vai ter o nascimento das tartaruguinhas, vão se tornar jovens, adultos, né? Aqui tem mais imagens. Aqui é um exemplo da tartaruga de couro. Não sei se alguns de vocês devem ter visto a tartaruga de couro que apareceu em Garopaba faz pouco tempo. Apareceu uma tartaruga de couro morta aqui em Garopaba, né? E é uma tartaruga que é rara, né, nessa parte do litoral brasileiro, mas aconteceu que ela veio para parar aqui, né?
A tartaruga de couro, então, olha só, ela vai colocar, quando a tartaruga ela vai colocar os ovos, vai fazer a desova, né, na areia da praia, ela coloca em torno de 100, 130 ovos. Esses ovos vão ficar ali quentinhos, com a temperatura da areia, onde as tartaruguinhas vão se desenvolvendo. No momento, as tartarugas saem, então elas nascem, né? Depois que essas tartarugas nascem, elas se orientam pelas ondas do mar, vão para o mar, e aí elas vão crescendo. Então, o ciclo de vida nasceu, cresceu, tá? Elas vão atingir a maturidade sexual delas em torno de 20, 30 anos, as tartarugas de couro. É muito tempo, né, pessoal? Só lá pelos 20, 30 anos, se essa tartaruga sobreviver a todas as adversidades, é que ela vai poder se reproduzir, tá? E em casos muito mais raros, as tartarugas vão chegar ao seu tempo de vida, que seria em torno de 200 a 300 anos. Olha só, quanto tempo poderia viver uma tartaruga de couro, né? Mas é claro que hoje é muito difícil a gente encontrar esse cenário, porque as tartarugas marinhas, elas estão em grande risco de extinção, né? Olha só, os fatores que fazem com que o ciclo de vida de uma tartaruga marinha seja interrompido. O plástico, né? Consumo de plástico, acabam morrendo. Já vi no projeto Tamar, por exemplo, os resíduos que são tirados do estômago da tartaruga. Então é muito triste isso, né? As redes de pesca, quando elas ficam presas na rede, não podem vir à superfície respirar, tá? E um outro fator que também atrapalha muito as tartarugas é a iluminação. Quando as cidades começam a se desenvolver e começam a colocar muitas luzes na orla marítima, aquilo confunde as tartarugas quando elas nascem. Em vez de elas irem em direção às ondas, elas vão em direção às luzes. Então elas são tiradas da rota natural delas, tá? Acabam sendo presas, acabam morrendo, ok? Então, ciclo de vida. Uma outra característica geral dos seres vivos que todos eles têm é que as espécies, tá? Elas têm a capacidade de se reproduzir. Por que eu botei o nome espécies? Porque às vezes dentro de uma espécie, mesmo da espécie humana, tem determinados indivíduos que eles nascem e são estéreis, né? Não podem se reproduzir. Então alguns indivíduos vão ser assim, mas de um modo geral, a espécie, ela possui diversos indivíduos com a capacidade de se reproduzir. A reprodução ela é classificada em dois tipos, assexuada e sexuada. Reprodução assexuada, o ser vivo, ele não precisa de um outro ser vivo para se reproduzir. Ele mesmo se reproduz sozinho. Aqui a gente tem o exemplo de uma bactéria, que é a célula-mãe. Ela se dividiu e formou duas células filhas. Isso é reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, eu já preciso de dois seres vivos se reproduzindo. Aqui a gente tem a imagem de um espermatozoide, que veio do homem, e do óvulo, que veio da mulher. Então, a reprodução sexuada. Outros exemplos aqui que a gente tem, né? Então, aqui, ó, o mamífero também, reprodução sexuada, né? A fêmea, o macho, vão dar origem aqui ao filhote. Aves também, fêmeas e machos. A gente tem aqui o exemplo das plantas. As plantas, a gente também tem a troca de gametas, ou seja, tem a reprodução sexuada. Aqui, nesse caso, não é o inseto que está reproduzindo com a flor, não, tá, pessoal? Não vamos pensar bobagem. Aqui, o que acontece? O inseto, ele está levando pólen de uma planta para outra. Então, esse pólen, chegando aqui, vai entrar em contato lá com os gametas femininos, né? E vai acabar originando uma outra planta, vai fazer a reprodução. Essa foto aqui de baixo é bem interessante, porque ela representa a reprodução assexuada que muitas plantas têm. Ou seja, que eu peguei uma folhinha de uma plantinha suculenta e essa própria plantinha ela consegue gerar uma plantinha adulta, tá? Outra característica geral dos seres vivos é com relação ao material genético. Todo ser vivo tem material genético, todos, sem exceção. Esse material genético ele pode ser ou o DNA ou o RNA. Olha só o que vocês estão vendo aqui. Tem uma diferença aqui na fita, né? O DNA é uma fita dupla, tá vendo?
ó. E o RNA é uma fita simples. E o que são essas coisinhas aqui, ó? Né? Esses tracinhos aqui no meio. Isso aqui são as bases nitrogenadas. A gente vai estudar isso mais pra frente, não? Eu já tô adiantando. São as bases nitrogenadas que vão se ligar uma à outra, tá? Que vai formar a cadeia do DNA. Então, o que é importante saber nesse momento? Que todo ser vivo, ele possui um sistema de hereditariedade, ou seja, de passar sua informação genética para os descendentes, tá? Então, ele vai ter o DNA ou o RNA, ou ele pode até ter os dois, ok? Mutações. Quando o pessoal fala em mutações, o pessoal já pensa em coisas mirabolantes, né? Então, todo ser vivo, eles são passíveis de mutações em seu código genético. Olha só, aqui a gente está vendo uma tartaruguinha com 2 cabeças, né? Então, quando a gente fala no nome mutação, o pessoal geralmente pensa em coisas assim que são assim muito chamativas, né? Mas, gente, olha só, a cor dos olhos azuis é uma mutação. Os seres humanos, nos seus primórdios, eles tinham o que? Olhos castanhos. A cor de olho azul, ela já é uma mutação. E mutações acontecem todos os dias no nosso organismo. Elas podem ser causadas pelas mais diversas coisas, tá? E é interessante perceber que o organismo, ele também tem um sistema de reparo de mutações. E que às vezes, mesmo que a mutação aconteça e não seja reparada, são mutações que não vão gerar grandes problemas para o indivíduo. Então, mutação, essa palavra não significa que um cachorro vai nascer com um rabo de cavalo, né? Então, o que acontece? Mutações, elas podem ser bastante simples, inclusive elas podem ser benéficas também, tá? E aqui a gente está vendo o cromossomo, que é o que a gente tem dentro das células, que é o DNA todo enroladinho aqui, ele forma um cromossomo. E a gente está vendo aqui, ó, que num pedacinho do cromossomo aqui está indicando uma mutação. Lá naquelas bases nitrogenadas do DNA que estão se ligando, uma mutaçãozinha ali, ok? Mutações, olha só a reportagem que eu encontrei, elas são encontradas em vírus também. Mesmo que muitos cientistas não considerem os vírus seres vivos, a mutação ela é encontrada em vírus também, tá? Tanto é que uma reportagem de poucos dias atrás, 7 de maio, coronavírus tem mutação e se torna mais contagioso, diz estudo na revista Veja, tá? Então, olha só, já estou respondendo uma das perguntinhas que eu fiz para vocês, né, no resumo. Os vírus, eles são seres vivos? Tá? A gente vai falar mais um pouquinho daqui para frente, daqui a pouquinho, mas olha só, uma característica que o vírus tem é a mutação. Se fosse considerar só pela mutação, será que a gente poderia considerar eles seres vivos? Bom, olha só. Uma outra característica geral dos seres vivos é a percepção e interação. Todo ser vivo ele tem a capacidade de perceber estímulos do meio ambiente e ele elaborar uma resposta. Por exemplo, o girassol, que vai se orientar em direção ao sol, ou seja, o estímulo dele é luz solar. A dormideira, essa plantinha que a gente toca nas folhinhas dela e ela fecha, né? A planta carnívora, que o inseto vai pousar ali, vai ter um estímulo e ela vai fechar. Olha só a situação desse cãozinho, gente. Foi correr atrás do porco-espinho, o porco-espinho percebeu o perigo, né? Soltou os espinhos nele. Lagartixa, que a gente vê que eles soltam um rabo. Então, o estímulo qual foi? É um estímulo de ataque. Ele percebeu o perigo, né? O polvo, que ele vai adquirir a cor do ambiente dele, né? Tudo isso são respostas a estímulos do meio. E por fim, a gente tem uma característica muito importante de todo ser vivo, que é a célula. Todo ser vivo é feito de uma ou mais células. Se ele for feito de uma célula só, ele é um ser vivo unicelular. Olha aqui uma alga. É uma célula e uma célula, que tem 2 algas, tá? Ou então ele é feito de várias células, ele é pluricelular. Aqui tem um exemplo do ser humano, que tem várias trilhões de células, e tem células especializadas. Olha só, as células dos neurônios, a célula do nosso fígado, intestino, e por aí vai, tá? Então, todo ser vivo é feito de uma ou mais células. E aí a perguntinha que eu fiz, né? Para a maioria dos cientistas, os vírus são considerados seres vivos? Não.
Por quê? Porque o vírus não possui célula, gente. Ele não possui uma célula, ok? Então, essa é a principal razão que ele não é considerado um ser vivo. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula.